Boa noite, iniciando mais uma live, esperando aí vocês aparecerem, aguardando um pouquinho. Olá, boa noite, quem que tá chegando aí? Sabe que quando vocês dizem, bom, vocês veem, né? Quando vocês dão os coraçõezinhos, olha, Rodrigo, os coraçõezinhos ou os curtir aí, tudo fica aparecendo aqui pra mim também, né? Tão bonitinho isso. Olá, queridos, que bom ver vocês. Por enquanto, tudo gente conhecida. Oi, Daniela, tudo bom? Verinha, como vão vocês? Marcinha chegando também, nós temos já 10 pessoas aí. Vamos. Como é que tá o bebê, Rodrigo? Oi, Lidiane. Nathalie. Meninos, o que vocês gostariam de conversar hoje? Alguém tem algum tema, algum assunto? Coloca aí, né? Cada dia é um dia, né? Cada dia a gente tá com um humor diferente. Oi, Inácia. Então, né? Cada dia a gente traz nossas inquietações, né? Como é que vocês funcionam assim nesses dias? Vocês já repararam assim ó, que a gente tá sendo muito exposto ao medo, né? Principalmente o medo da morte, o medo da doença. Como é que vocês estão reagindo com a essas coisas assim? Como é que vocês dizem, como é que vocês se aproximam da vida? Já pararam para pensar sobre isso? É? Porque a morte, ela faz parte da vida também, né, gente? Desde que a gente nasce, a gente já começa a morrer, né? As células do nosso corpo, todas vão se desgastando já, né? Como é que funciona aí para vocês essa relação com a vida, a relação com a morte, relação com o medo da doença, né? Muita gente tá com medo, não só da doença, né? A gente também tá com medo da situação econômica, né? Que também tá pesando. A gente percebe muitas opiniões contrárias, díspares, né? Muita gente defendendo apaixonadamente posições, né? Querendo forçar a barra que o outro engula o meu posicionamento e a minha opinião. Como é que vocês estão lidando com essas questões aí, com essas coisas, né? E quando a gente fala em vida, morte e doença, né? Como é que vocês se aproximam da vida? Já pararam para pensar que tem também uma postura nossa, né? De se aproximar da vida, de carregar a vida, de puxar a vida, né? De tomar a vida, como Bert Hellinger coloca, né? Qual é o jeito de vocês disso, né? Porque como é que vocês dizem sim para a vida? Já pararam para pensar? Oi, Rodolfo, querido, abraço. Como é que funciona aí com vocês? Ó, tive muito medo, Lidiane, no primeiro momento, Ana. Pensei como seria se não estivesse mais aqui. Então deixei as minhas diretrizes para a família e depois disso acalmei o coração. Ai, olha lá a necessidade de controle, né, Lidiane, que a gente tem. E de dizer, bom, um mínimo de organização também a gente tem, né? Como é que vocês mais estão lidando com isso, né? Vocês já pensaram nessa coisa que eu perguntei aí? Como é que vocês concordam com a vida, com os acontecimentos da vida, com as circunstâncias da vida de vocês, né? Andei fazendo algumas reflexões, né? E aí, assim, o que dizer sim a vida envolve, né, gente? Primeiro, dizer um sim. Eu tô falando um sim, mas é na verdade um assentimento, né? Um assentir com o coração, né? Concordar com a alma, seja como quiser, né? Dizer um sim à bondade e à justiça divinas, né? Porque se a gente crê ou imagina que há algo
né? Um Deus ou a força superior que seja infinitamente justa e boa, né? Se tem algo infinitamente justo e bom, isso está agindo também, né? Nas circunstâncias, nos acontecimentos que fogem ao nosso controle, né? Então, assentir a isso e receber o que vem como o certo, né? E não algo que a gente quer mudar de acordo com aquilo que a gente queria que fosse, né? A gente já falou esse negócio da gente querer que seja de um jeito e as coisas acontecem de outro, né? Também tem um outro sim, às vezes, que tá implícito em dizer sim à vida. Ó, Patrícia, querida, vou ter que sair agora para ajudar um amigo, mas vou acompanhar depois. Beijo. Beijo, pai. O que envolve também dizer sim para a vida, né? Isso é uma questão de dizer sim para os nossos pais biológicos também, né? Porque no ponto de vista daqui, desta vida terrena que a gente tem, a vida chegou através deles, né, gente? E quando a gente tem queixas, críticas, lamentações, ou a gente quer mudar alguma coisa, ou até salvar eles, né, proteger eles, a gente está duvidando da dignidade, da grandeza, das possibilidades e das potências deles, a gente não está assentindo com a vida, né? Então também, dizer sim à vida também envolve isso, né? Porque foi o jeito que a gente chegou, né? Então se eu não estou satisfeita com o jeito que eu cheguei, como é que eu posso me estabelecer e como é que eu vou estabelecendo relações, né? Aqui é um sim, um assentimento que a gente tem que dar, né? É assim, foi assim, são essas pessoas, né? Também envolve, e eu gostaria que vocês pensassem aí, de repente quem quiser até coloca o que mais significaria para vocês dizer um sim para a vida, né? A gente já falou um sim à justiça e à bondade divinas, um sim a quem possibilitou a nossa chegada aqui nesse mundo, né? Que são os nossos pais biológicos, independente de como tenha sido, né? Porque daí a gente fica com o essencial, né? Que é a vida e não se perdendo em outras coisas. Creio que isso também vem ao encontro de dizer sim para o sentimento de responsabilidade e coragem. Também. Mas como é que eu ganho, assumo responsabilidades e como é que eu adquiro coragem se eu não digo esse sim anterior, né? A origem da minha vida, né? Se eu não pego a força do meu sistema familiar, né? Que tem força, que está agindo em mim, né? Dizer também um sim aos acontecimentos da nossa infância, né? Quando a gente está olhando lá para trás, já pararam para pensar, quando a gente está olhando para trás, a gente não consegue olhar para frente, né? A gente não consegue caminhar. Ó, bem simples, a gente tá aqui conversando. Vamos imaginar que aqui atrás de mim tem uma coisa que me incomoda, algo que eu estou presa, uma dor, uma situação da minha vida que eu não digeri e tô só olhando para ela. Então daí eu tô assim, ó. Tô aqui, olhando para trás. Eu não consigo olhar para vocês, né? Eu não consigo olhar para frente, eu não consigo olhar para os meus filhos, eu não consigo olhar para o meu trabalho, eu não consigo olhar para situações que surgem porque eu tô olhando para outro lugar. Um lugar de dor que eu não acolhi, né? Então é importante a gente fazer o acolhimento das coisas que aconteceram e assentir. Era isso, né? Eu já te falei outras vezes disso, sei que de repente estou até me repetindo um pouquinho, mas é pra gente perceber que isso envolve também um se aproximar da vida, né? Receber a vida e seguir em frente, né? E aí tá um sim para todos os acontecimentos. Porque daí a gente percebe que quando eu tô assim focada no para trás, eu tô insatisfeita, né? E aí vem aquela coisa, aquela frase do já que eu não tenho a vida que eu quero, eu não aceito a vida que eu tenho. Olha que louco isso da nossa cabeça, né? É muito doido. Mas a gente funciona assim de maneira inconsciente, a gente vai se boicotando. Não era assim que eu queria, então eu não vou aceitar, eu não vou viver, né? E aí eu me perco nas minhas dores emocionais, não cresço com elas, né?
E aí vem um sentimento de rebeldia que me impede de perceber o hoje, me impede de perceber o presente, né? Fico focada no que passou, às vezes preocupada com o que vai vir, mas eu não tô aqui, não tô vivendo agora, né? E isso envolve, sim, a autorresponsabilidade que a Karina falou também, né? Dizer sim pra vida. O que mais vocês acham? Quem quiser colocar aí a sua opinião do que acha que envolve, o que envolve dizer sim pra vida, né? Um sim à autorresponsabilidade, não deixar tudo na mão do outro, né? A gente delega poder para as outras pessoas, né? Um poder bem... um poder de mexer com a gente, de mexer com... eu fiz assim porque tu fez daquele jeito. Não, peraí, eu fiz assim porque eu reajo assim, né? Não foi o outro, fui eu, são as escolhas que eu tenho, né? Claro que isso não me impede de sentir qualquer coisa, e também é preciso acolher os nossos sentimentos, né? Mas assumir e não jogar a responsabilidade das minhas ações nas costas dos outros. Que sim, acolher a criança interior e olhar de uma forma adulta para aquela vivência. É isso aí, né? Faz dias que a gente vem falando da criança interior, mas é que nós temos ainda, né, coisas mal resolvidas, né? E aí, quando a gente diz um sim para a autorresponsabilidade, a gente diz um não ao vitimismo, né? Quando eu me coloco como agente da vida e eu assumo ela, eu tomo as rédeas da minha vida, olha o que a Marcia colocou: autoaceitação, autoconhecimento, autocuidado. Quando eu tomo as rédeas da minha própria vida e me coloco como agente, eu já não delego para o outro, né? Eu já não responsabilizo o outro pelas coisas, né? E aí eu não me vitimizo mais. O Bert Helling tem uma frase muito legal que eu acho que é que toda pessoa que se lamenta, ela não quer agir. Já repararam? A gente reclama das situações porque a gente não quer tomar uma atitude. Às vezes, aquela situação que está me incomodando, ela me incomoda porque eu preciso fazer alguma coisa, só que como eu não quero fazer o que eu preciso fazer, é mais fácil reclamar do que procurar solução, né? E aí eu fico ali, dou voltas e mais voltas e mais voltas e não saio do lugar. Então isso me afasta da vida real com leveza, né? Transforma os meus dias em dias pesados, difíceis, né? Eu fico mais difícil também de lidar, né? Como é chato tu tá com uma pessoa que reclama o tempo todo, que lamenta o tempo todo, e às vezes a gente olha, e às vezes a pessoa que reclama somos nós. Ó, Cintia, as nossas reações acabam sendo repetitivas, quando a gente percebe essa realidade, vou parar de me achar vítima, assumo a responsabilidade e ando pra frente. É verdade, isso aí. Oi, Silvia, que bom te ver. Então, sabe, a palavra para mim hoje, a Patrícia, foi esta: eu vi o quanto me vitimizo e tudo que estás falando veio muito forte. Obrigada, super providente. Vou assistir a tudo depois. A gente fica nessa postura porque é uma postura confortável. Não assumir responsabilidade é mais confortável, né? Então, o ideal seria que eu assumisse, mas eu também tenho que ir devagar comigo, né? Com paciência comigo mesmo. É assim que eu tô funcionando, não adianta eu me cobrar demais. Eu tenho que caminhar a cada dia um passo no rumo da minha evolução, na minha melhora, mas sem cobranças absurdas em relação a isso, né? Às vezes a gente fica numas de se cobrar muito e a gente daí entra numa outra questão que é a culpa, né? E também a pessoa que se culpa também não consegue agir. Ela tá num processo expiatório, né, de sofrimento. É mais fácil tu pegar, antigamente, né, tinha o silício, era um meio de sacrifício, né, o silício eram umas coisas que as pessoas amarravam. Oi, à noite consegui chegar a tempo. Oi, Elis.
para se martirizar, para sofrer, né? A gente não precisa se martirizar, a gente precisa se acolher, se amar, se respeitar, entender as nossas limitações, mas continuar querendo melhorar e fazendo a nossa parte, né? Então daí eu era uma, e às vezes eu tenho que me cuidar com isso, porque eu sou muito crítica e me cobro muito. Esses dias a Karina até me mandou uma coisinha, não ter cobra, porque eu reclamei de uma situação lá que eu tinha agido, né? E é real, a gente às vezes exagera na autocobrança também, e isso também não é bom, né? Olha só, a Cintia, a nossa máscara pode ser, sei lá, pode ser dada uma defesa, exatamente como você está dizendo, não é fácil, mas é mais fácil do que continuar como vítima. O caminho é lento, difícil segurar a ansiedade, o caminho é lento mesmo, mas o negócio é continuar caminhando, né? O negócio é a gente continuar caminhando, porque o sentido da vida é pra frente, gente, pra frente e pro alto, né? Então a gente tem que seguir, a gente não pode parar. De repente para um pouquinho, né, pra elaborar, de repente para vivenciar uma dor, vivenciar um processo de luto. É importante que a gente vivencie as coisas na hora, né? E luto não é só quando morre alguém, né? Quando termina um relacionamento, quando luto das nossas expectativas, né? De várias coisas que a gente tem que fazer o luto. Então a gente precisa naquela hora saber, é o momento de parar. E daí depois eu continuo, mas eu preciso continuar, porque eu não posso, às vezes eu não faço os lutos das minhas dores, e aí eu tô olhando para elas e eu não olho para as outras coisas, né? Porque eu fico escondendo, parece que, né? Então, o que mais dizer sim à vida significa, né? Sim às mudanças, que nada é permanente, né? E isso mexe muito com nossa necessidade de controle e de segurança, né? A gente tem uma necessidade de saber que as coisas vão continuar sendo do jeito que a gente queria, ou que a gente vai ter sempre determinadas coisas, ou que a gente pode. Isso é necessidade de segurança. Mas a vida, ela é mutável, né? Tanto que a gente não vai estar aqui para sempre, né? A gente não é dono de nada, vocês já pararam para pensar? Nem do corpo a gente não é dono. É um empréstimo para um tempo que a gente tem aqui. Depois a gente vai devolver, né? Vai devolver para a Terra e vamos continuar. Vamos continuar existindo de alguma outra maneira, né? Então, a mudança é a única coisa certa, a transformação, a impermanência, né? E o pessoal que tem a síndrome da Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim. Esse pessoal sofre muito. E a gente quando tá assim, né? A gente sofre porque a gente queria segurar, né? As coisas sempre do mesmo jeito, mas não é possível, né? E aí tem uma questão muito importante que também dizer sim a sentir para a vida é dizer um sim grande pro nosso destino, pro que a gente tem que viver, pro que a gente veio viver, as coisas que estão acontecendo. E também uma coisa que é muito difícil para muita gente é dizer um sim ao destino das pessoas que a gente ama, das pessoas com quem a gente se relaciona. A sentir, né? Às vezes a gente queria tanto salvar, né, o outro, proteger, impedir que ele passe por determinadas situações, e esse poder não está nas nossas mãos, né? Então, a sentir é saber que, bom, era isso que a pessoa precisava viver. Eu posso ajudar dentro das minhas possibilidades, né? Mas as minhas possibilidades são limitadas. Eu não tenho o poder de modificar um destino, de modificar uma situação que a pessoa precisa enfrentar, né? E aí isso envolve também eu abandonar determinados conceitos. E eu tô tentando abolir da minha vida
a palavra coitadinho e pobrezinho, sabe? Porque a gente fala e a gente não percebe que com isso a gente vai enfraquecendo as pessoas, sabe? Quando eu olho para uma pessoa e chamo ela de coitada, de pobrezinha, qual é a mensagem que eu passo? É que ela não tem força suficiente para enfrentar a situação. Eu tô desmerecendo aquela pessoa, né? De repente eu tô passando, inclusive, a mensagem de que ela só pode passar por aquela situação se ela tiver o meu apoio. Olha que arrogância, né? Que arrogância da minha parte achar que eu sou a pessoa que vou lá e vou conseguir resolver situações de vida que não estão na minha alçada, né? Então, são reflexões que a gente precisa fazer, e assentir ao destino é enxergar a força do outro, sabe? Perceber que há e que ele tem condições de alcançar e de buscar, não é comigo, né? A força tá nele, no sistema familiar dele, nele mesmo, nas vivências que ele já teve, tanto desta vida quanto de outras, para quem tem um pensamento reencarnacionista. Então, né, é um mais, é o maior, né? E aí também entra, dizer assim, as pessoas, como elas se apresentam. Não o julgamento, que a gente já falou em julgamento, né? As pessoas são o que elas podem ser, dentro daquilo que elas têm para oferecer, dentro das experiências de vida que elas têm, que elas já fizeram, das situações que elas já enfrentaram, né, gente? Cada um de nós tem as suas situações, né? Cada um tem as suas histórias, e como a gente vive muito mergulhado dentro da nossa realidade, a gente desconhece as realidades dos outros, né? A gente não ouve as pessoas, né? A gente não vê como elas vivem, a gente mede o mundo de acordo com a nossa realidade, e não é que serve para mim, não serve para o outro necessariamente, né? Os meus, as minhas estratégias de sobrevivência são umas, e as dos outros são outras, e nenhuma tá errada, é como é possível ser, né? Então, que se a gente conseguir fazer esse trabalho de dizer esse sim à vida, e aí a gente encontra meios de vivenciar aquelas experiências com mais serenidade, as que tiver que ser, sabe? A gente se desespera demais às vezes, a gente exagera no desespero, e aí a gente perde força, né, pra ação. Então, na hora que acontece uma coisa, a gente precisa saber, não adianta a gente ficar pensando naquela coisa antes, não aconteceu ainda. Na hora que acontece, a gente tem que ver o que dá para fazer diante dessa situação, né? E enfrentar com coragem. Mas para isso eu não posso estar vivendo num mundo de idealização, né? Um mundo de idealização me afasta da realidade e me transforma em uma pessoa mais frágil, sim, né? Menos capaz de enfrentar situações, né? E também, quando eu acho que eu é que vou resolver a vida de Deus e o mundo, eu também tô pesando a minha vida, né? Dificultando a minha caminhada, e não resolvo a vida de ninguém. Já repararam, né? Como a gente às vezes aumenta a nossa carga de dificuldades e de dores, e na prática a gente não faz nada. Sofrer de graça não resolve, né? A gente precisa ação. E pra gente agir, a gente precisa estar de acordo, assim, ó, vendo o que temos e o que é possível. Não idealizando, não, né? Viajando às vezes, né, com as nossas ideias. Sabe que eu achei um texto
do Léo Costa, achei bem legal que ele falou assim, ó, na situação atual, né? Como é que a gente lida com o que tá... achei que alguém comentou, a ansiedade tem a ver ainda com a expectativa de a solução vir de fora. A ansiedade tem também, e também o negócio da gente ficar vivendo no amanhã, né, Cíntia? Ansiedade, a gente tá antecipando coisas que não aconteceram ainda, né? Assim como na depressão, às vezes, a gente tá vivendo no passado, né? Silvia, esse vírus veio provar como somos vulneráveis às mudanças. Ai, olha, perdi um monte de comentários, agora eu vou ler vários, ó. É hora de sermos mais resilientes e nos adaptarmos ao novo. É aí que vamos amadurecer para a vida nova. Adaptação. A adaptação é a chave. Vocês perceberam como esse vírus é resistente? Porque ele se adapta. Então a gente pode aprender com ele também, né? Vamos nos adaptar. Adaptar as situações. Deixa eu ver se eu perdi mais algum comentário. Cíntia, isso foi ótimo. E será que o outro quer a minha ajuda? Isso é importante a gente pensar. Porque a gente tem ânsia de fazer pelo outro, né? E às vezes o outro não quer. E mais, às vezes o outro se deixa ser ajudado porque assim ele tá nos ajudando. Não sei se vocês conseguiram captar o que eu quero dizer, né? Porque na minha ânsia de querer resolver pro outro, o outro deixa que eu resolva, porque assim ele me ajuda a aplacar a minha ansiedade, né? Então eu preciso olhar para as pessoas e enxergar a força que elas têm, porque nós todos temos, né? Vamos ver o que mais. Boa noite. Perdi um monte de comentários, gente. Sempre muito claro no serviço. Ted, querido. Anúbia, temos uma mania horrorosa de viver em tempos errados. Estamos no presente vivendo o passado e o futuro. Isso nos desequilibra e gera doenças como ansiedade. Isso aí, a gente tá vivendo no tempo errado. A gente nunca tá onde a gente tinha que estar. Já repararam? Né? Eu tô aqui agora, mas eu tô preocupada com amanhã, ou com daqui a pouco, ou eu tô sofrendo por uma coisa que já passou, né? Eu não tô focada no hoje. E isso baixa a imunidade. Isso baixa a imunidade, gera doenças, gera um monte de preocupações e de situações de desequilíbrio na nossa vida, né? E aí eu achei interessante um texto deixa eu olhar nossa hora se dá tempo ainda, o texto do Léo Costa, que ele falou em caminhos, né? Todos certos, todos possíveis, todos merecedores de compaixão, compreensão e respeito, todos com consequências que nós teremos de lidar. Isso é uma coisa legal, ó. A gente precisa entender que as nossas escolhas, os caminhos, as coisas que a gente faz têm consequências e sermos capazes de aguentar as consequências, pagar o preço das escolhas que a gente faz, né? E aí ele coloca caminho 1, no momento agora, né? Nós continuamos nos nossos quadrados, negando a nossa vulnerabilidade, muitas vezes dizendo que está tudo bem, muitas vezes negando o perigo, cegos para tudo. Esse é um caminho. É um caminho possível e que alguns de nós estamos trilhando, né? Cada um no seu quadrado, negando, que é a fase da negação, né? E bom, se a pessoa só consegue agir assim, é assim que ela faz. Ainda é assim, né? E também o Léo colocou outro caminho que eu achei interessante também, ó. Continuamos nos nossos quadrados, sem compreender nossos sentimentos mais fortes. E aí, comendo no lugar de chorar, limpando compulsivamente a casa no lugar de gritar a raiva, abusando das redes no lugar de viver em insegurança, a incerteza e a desesperança. Então, às vezes, a gente faz isso, né? A gente troca, né? A gente não compreende o que a gente sente e a gente adquire compulsões, né? Às vezes a gente come para aplacar compulsões, às vezes a gente estabelece comportamentos de limpeza para aplacar compulsões internas, dores, coisas que a gente não, né? Às vezes a gente compra enlouquecidamente, né? Consome para aplacar
para preencher vazios. Como é que a gente tá? É um caminho que não vai muito levar à compreensão maior, mas são escolhas, né? São escolhas. Aí outro caminho que o Léo colocou, ó, não resistimos, excedemos ao medo e à culpa do outro não suportar atravessar seu mar revolto sem nosso apoio. E nos aproximamos expondo-o à contaminação. Vou postar depois, sim, né? Esse texto aqui que eu tô lendo dos caminhos, né? O outro foi uma reflexão nossa que... então, esse não resistimos e cedemos ao medo e à culpa do outro não suportar atravessar seu mar revolto sem nosso apoio, é essa necessidade que a gente tem de ajudar o outro, sem saber se ele quer, ou às vezes até sem saber se a gente pode ajudar. Porque às vezes nós não estamos preparados para ajudar e a gente se expõe. Nesse caso, por exemplo, a gente pode se expor à contaminação, né? Por conta das nossas imprudências. Porque a gente não resiste, né? E cede ao medo e cede à culpa. Porque eu tenho que atender, eu tenho que agradar. Eu sou uma pessoa no meu sistema familiar que eu sempre estive agradando todo mundo, né? E às vezes, voltando lá para a infância, quantas vezes, né, o Léo colocou, quantas vezes na infância não quisemos morrer ou sofrer no lugar dos nossos pais? É um movimento que a criança faz e a gente vê, né, isso nas constelações. Um movimento que a gente faz ainda em direção à morte e não à vida, né? Porque eu preciso fazer o meu movimento em direção à vida, ao futuro, seja do jeito que for, né? Mas também são escolhas e também vão gerar consequências. A questão é, a gente sabe, está disposto a arcar e pagar o preço, né? E tem um outro caminho que ele colocou, né? Que seria ficamos no nosso lugar e reconhecemos, talvez pela primeira vez, a nossa dor, os nossos limites, a nossa infalibilidade em resolver os problemas do mundo e cedemos a isso. E ceder a isso pode ser talvez chorando junto com o outro, expondo a nossa humanidade, pedindo ajuda, né? Todos são caminhos válidos, né? E mostram um crescimento, né? Então, agora a gente está num momento de desafio, não é só o desafio de saúde física, não é só o desafio econômico que a gente está e vai enfrentar ainda, né? A gente já está enfrentando e a tendência é a coisa se agravar, mas existem desafios emocionais profundos. Um desafio relacionado com a nossa saúde mental, que tem que ser preservada agora e depois que isso encerrar também, né? Porque a gente está num momento de transformação, um momento complicado, né? Então, o que a gente pode fazer é se acolher. E o Léo botou aqui, ó, no momento sugiro alto grau de compaixão por si mesmo. Achei legal isso, né? A gente se acolher e ter paciência com as nossas respostas, com a forma como a gente lida com a situação, né? Cada um vai lidar do jeito que consegue, sabendo que a gente faz o que é possível, né? O que é o melhor dentro daquilo que a gente sabe fazer. Mas, quem sabe, olhando um pouco além, a gente consiga estar mais desperto para perceber as nossas forças, para se conectar com as nossas forças, e isso envolve oração, meditação, assentimento, né, que a gente falou no começo, assentimento a tudo que aconteceu na nossa vida até hoje, que tudo que aconteceu nos transformou naquilo que a gente é, né? E quando a gente recebe isto não mais como um peso, não mais como uma tristeza, não mais se enxergando como um pobrezinho, coitadinho, a gente pode pegar a força disso tudo, né? A gente pode pegar a força disso tudo e crescer e ir em direção ao mais, ir em direção à vida.
que é o que todo mundo quer, pelo menos quer em teoria, porque às vezes na prática não é o que a gente faz, né? Pensem aí, cada um de vocês, né, junto comigo, o que mais é necessário para dizer sim para a vida, sem medo da morte, da doença, porque elas também fazem parte da vida, né? O que a gente tiver que enfrentar, a gente vai enfrentar. E a gente vai ter força para enfrentar até o final. Olha, Lidiane, ó, honrar o passado e seguir em frente. Isso, Lidiane, é bem isso. Honrar significa eu assentir e fazer algo bom com o que me aconteceu. Devolver para a vida mais vida, né? Transformar a vida que eu recebi em algo positivo para mim, para quem convive comigo, porque assim eu vou fazer realmente a diferença, né? A revolução, ela vai acontecer, né? Tem uma frase de Kardec, acho que é na Gênese, que ele diz que a gente fala muito das instituições, né? E agora eu não vou entrar muito nesse papo porque nosso tempo está indo, né? Mas ele diz que quando os homens forem bons, as instituições serão duráveis e farão coisas positivas para todos, né? Algo mais ou menos assim. Agora depois eu vou achar a frase e outro dia a gente conversa sobre ela, né? Então, quando nós nos melhorarmos, né? Quando nós fizermos a nossa parte, e não é se, é quando, a gente vai longe, a gente vai fazer essa revolução que a gente quer, né? Revoluções internas, individuais, elas não conseguem fazer grandes transformações coletivas, mas pensa bem se cada um fizesse a sua parte, né? Se cada um conseguisse agora ampliar a sua visão, quanto de ganho a gente pode ter, né? Eu desejo muita vida para cada um de nós aí. Muita vida, muita luz, né? E muito movimento para frente, pro mais. Muito obrigada aí pela presença de cada um e a gente se vê quinta-feira, tá bom?